Olá, estamos aqui no Rema Podcast, na temporada Festival Rema, em parceria com a Rede Global de Artes Arregar. E é uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. E já vou começar falando as pessoas que permitem, que a gente tenha essa conversa, esse bate-papo, que são os nossos patrocinadores, que é o Bacharelado Internacional, nosso curso de Teologia e Dança da Companhia Rema, e também o Estúdio Fábrica, que está gravando esse podcast, fazendo todo esse trabalho maravilhoso aí do Jorge. E hoje a gente está aqui em uma mesa muito especial, onde a gente vai estar falando na dança com elementos, adoração com danças, louvor e adoração com danças com elementos. E eu quero apresentar aqui meus amigos que vão estar comigo nessa mesa, Primeiro, o pastor Flavinho, que ele é pastor, antes de ser pastor também esposo, ministro do Evangelho, missionário, tendo aí ido já a muitos países levar o Evangelho através da arte dele. Ele é o administrador e o dono da Criador Flags, que faz essas vestes de adoração, esses elementos, essas bandeiras que estão espalhados pelo Brasil todo aí, Flavinho? Verdade. E ele colocou na apresentação dele uma frase aqui: a excelência glorifica a Deus e inspira os homens. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal, muito feliz de estar aqui, a pastora Luciana, pelo carinho, aos patrocinadores, muito feliz porque a gente sabe que é um tempo que a gente precisa se estabelecer e a excelência ela está aí para glorificar o nome do nosso Deus e inspirar pessoas. Amém. Quero apresentar a pastora Cida Teles, a tia Cida. Todo mundo conhece ela muito como tia Cida, professora universitária, muitos anos. A Cida, carinhosamente falando, é casada, muito bem casada, muito 4 filhos, 4 filhos e 6 netos. Jesus, que coisa linda. Pastora, professora de educação física, autora de vários livros: Caminhos, Dá-me Tuas Vestes, o Devocional do Adorador, que está espalhado aí pelo Brasil também, E Vestes Ouse Dançar, que é a sua empresa, que você também trabalha fazendo as vestes todas com tema, Cida? É isso aí. Gente, que bom estar aqui. Tudo bom? Muito bom estar aqui, muito bom estar aqui, meninos. Como ela falou, eu sou a tia Cida de muitos, Estou muito, muito feliz. O tema é maravilhoso, gente? E estar na mesa com esses meninos aqui, porque eu posso falar meninos, Pode. Eu posso falar meus meninos, então você que pode. bom. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã, Amém. E a Daniela Origuela. Amo demais, quer dizer, eu amo todos esses 3 aqui demais. A gente anda junto assim. Há bom tempo já, que bom. A gente anda junto há muitos anos, E a Daniela Origuela, ela é casada, 2 filhos, professora formada em educação física, especialista em ginástica em geral, missionária, gente, até em montanha ela vai profetizar. Ela escala montanhas para profetizar, Dani? Isso. Ela trabalha com mentoria ministerial, adoração com danças, cura, sendo ministrada através da arte. Ela é diretora da Zoidense Acessórios, que também trabalha confeccionando elementos. Gente, e todos os 3 trabalham com a confecção de elementos e vestes, e eu posso testemunhar, a gente vai falar mais aqui, quanto eles são abençoados e usados por Deus nessa área, E parte do corpo de baile da Festa dos Tabernáculos. Juntas, A gente teve essa experiência muito especial, Jesus, que isso. Eu também estou muito feliz da gente estar aqui. Eu acho que esse tempo de mesa é muito precioso, A gente está aqui disponível para partilhar daquilo que o Senhor tem entregue para a gente. Então, que seja um tempo assim onde a gente possa impartir tudo aquilo que o Senhor tem dado pra gente. É uma alegria, Os Zoe Acessórios também têm tido esse papel fundamental de trazer esse entendimento para os adoradores, não só de usar, mas por que usar, para que usar, Então, que a gente possa aí trazer vida para a vida de vocês. Amém? Amém. Bom, então agora eu queria, antes de tudo, antes da gente falar do tema em si, eu queria saber, Flavinho,
como foi a sua conversão, como que Jesus entrou na sua vida, na sua história, e quando e como a dança entrou nesse caminho, como um instrumento diante de Deus para você fazer essa obra. Bem, Jesus entrou na minha vida, eu tinha 6 anos de idade, levado pelos meus pais à igreja, né? Uma criança que às vezes ainda não tinha entendimento de tudo, mas que já acreditava num Deus supremo. E aos 6 anos eu aceitei Jesus. Foi muito lindo esse encontro com Jesus, porque mesmo criança eu pude ver a glória dele, eu pude contemplar uma luz muito linda, e ali eu tive meu primeiro encontro com Jesus aos 6 anos. Aos 8 anos de idade, na escola, uma professora converte, e Deus havia falado que eu ia dançar para ele. Uau. E eu que ia dançar pelas nações, e eu não sabia o que era dança. Num domingo de culto, quando foi numa quarta-feira, essa professora convertida, junto os alunos num projeto, e ali começa a minha história com a dança. Desde então já se foram mais de 27 anos e meio. E estou eu aqui vos falando através desse projeto que Deus colocou no nosso coração quando criança. Mais tarde eu tive um reencontro com o Senhor, já adulto, né, onde a gente pode entender mais o princípio do Evangelho e da Palavra. Mas foi muito lindo toda essa experiência que eu vivi com o Senhor. Flavinho, com 8 anos. Com 8 anos de idade eu comecei a dançar. Privilégio, hein? Privilégio. Demais. Privilégio. Glória a Deus. E você, tia Cida? Como que foi a sua conversão? Acho que é tão importante, né? As pessoas demais, que as conhecerem pessoas saberem quem verdadeiramente nós somos, né? Isso. Eu digo que eu perdi 17 anos da minha vida, porque eu só conheci Jesus aos 17 anos. A minha família toda, a minha mãe tinha uma amiga que começou a visitar, a gente estava passando uma fase muito difícil na nossa família, e ela veio estudar a Bíblia com a gente. E Deus começou a trazer uma inquietação nas nossas vidas sobre quem era Jesus verdadeiramente e buscar. A nossa família sempre foi muito religiosa, mas é diferente ser religioso de conhecer e ter uma experiência com Jesus. Então, aos 17 anos, levado por uma amiga numa igreja, no mesmo dia, meu pai se converteu numa cidade, minha irmã e minha mãe numa outra igreja e eu numa outra. As 4 pessoas no mesmo dia, na mesma igreja. Quer dizer assim, coisas que só Deus faz, né? E desde então eu tenho esse relacionamento com ele, sou professor de educação física, um dia fui desafiada a trabalhar com dança, mas eu não tenho formação em dança. Eu fui ginástica rítmica, nós duas passamos por isso, né, Dani? E um dia o Senhor me desafiou a trabalhar com equipes e eu falei com ele, falei, Senhor, eu não sei o que fazer. E o que ele me disse me sustenta até hoje. Ele disse, se eu quisesse alguém preparado somente tecnicamente, eu não chamaria você, que você não tem a mínima condição. Mas onde você for, eu vou me manifestar, porque a minha glória vai com você. Aleluia. Eu falei, Senhor, se é assim, eu estou entregue. E desde então, eu tinha 33 anos de idade nisso. Hoje eu faço 58 daqui a alguns dias, quer dizer, tem 25 anos que eu vivo o melhor de Deus. A melhor coisa é o que eu vivo, é quando eu estou com ele dançando. Ô Cida, e eu lembro que eu sempre trabalhei já com dança, né? Quisera eu ter feito ginástica, que eu acho que teria desenvolvido muito, desenvolve melhor a nossa dança, né? E eu me lembro quando você começou com o Etal, com o grupo, e eu vi as suas coreografias belíssimas e eu pensava assim, como que ela consegue montar sem ela não ser bailarina, não ter nunca trabalhado com dança? Porque o que você fazia já era coisas muito, muito fundamentadas na técnica da dança em si, entendeu? Então eu ficava surpresa de ver. Olha, eu digo que não existe, eu sempre, desde os meus filhos pequenos, eu falo assim, qual é o melhor lugar do mundo? É no centro da vontade de Deus. Então quando ele te desafiar a algo, eu amo desafios de Deus, porque me coloca num lugar de dependência e é esse lugar que é o mais confortável. Não emocionalmente, porque você fala, vai dar certo? Como é que eu vou fazer isso? Mas quando ele responde, você olha e fala, meu Deus. Então a glória é toda dele. E realmente eu tive a equipe durante 15 anos, né? E eu olho para os espetáculos, nós montamos 19 espetáculos. Lindíssimo. Então eu olho e falo, Deus, como é que foi feito isso? Então, só ele faz isso e é muito bom esse lugar. Glória a Deus. E Dani, fala de você agora. Como que foi seu encontro com Cristo e como que a dança no ministério entrou na sua vida? Eu não nasci, num lar convertido. Logo que eu casei com o Emerson, eu tive o Diogo, meu primeiro filho, e eu tive depressão pós-parto.
E aí eu tava se sentindo muito mal e eu comecei a falar, Emerson, pedi para ele me levar numa igreja. E a gente foi numa igreja local na minha cidade e eu tive um primeiro encontro com o Senhor, assim. E foi o encontro, tipo, a minha conversão, eu já entrei naquele primeiro amor desde o primeiro dia. E de lá para cá o Senhor vem continuando esse processo na minha vida. E a minha história, né, com a dança, com relação à minha conversão, eu desde criança, eu sempre dancei. Né, eu fiz parte eu tive uma professora muito boa e Deus me permitiu a ir em muitos lugares dançando, várias redes de televisão, então o Senhor me permitiu conhecer esse meio artístico do secular. E quando eu me converti, eu tinha uma academia, você chegou até a conhecer, né, Lu? Sim. E ela já começou nesse processo de transformação para uma academia com princípios. Então, na verdade, o Zoe, ele veio um pouco dessa história, porque a academia ela chamava Biodance, que era dança que gera vida. E quando eu tive um encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor falou que o bio é a vida no natural, mas o Zoe é a vida no sobrenatural. Nossa, e foi quando o Senhor começou a trazer a dança no sobrenatural, essa dança que gera a vida de Deus na vida das pessoas. Então eu comecei todo esse histórico que o Senhor me permitiu vivenciar no meio secular. Quando eu me consagrei ao Senhor, nunca mais, então toda a bagagem, tudo aquilo que o Senhor, né, já tinha entregue para mim, eu comecei a trabalhar com capacitação, com ensino, trazer esse conhecimento dentro da palavra para a Igreja de Cristo, né? E a minha primeira experiência na igreja, esse meu pastor, ele me convidou para cuidar de um congresso, eram 98 jovens. E foi assim, a cidade foi impactada com esse congresso, porque eles fizeram num ginásio de esporte. Eu vim da cidade de Ubatuba, é uma cidade pequena, e fizeram esse congresso na cidade. E esse ginásio era um ginásio onde tem muitos eventos de dança. E o congresso foi lá, e foram 98 jovens dançando. A gente usou muitos elementos, foi a coisa assim, até hoje as pessoas falam disso. Então foi o meu primeiro impacto e foi a minha primeira oferta de movimento com dança ao Senhor perante as pessoas. Que lindo! Então a gente já entra em uma pergunta que eu quero fazer para vocês, assim, porque como as duas eram da ginástica, sim, a ginástica tem elementos. Então vocês acham que foi o fato de vocês, né, no caso as duas, já trabalharem com ginástica, que conseguiram trazer isso para o culto, ou houve alguma situação, assim, ou seja, como começou a presença dos elementos na dança de vocês dentro da igreja? O Festival Rema, eu tenho inúmeros testemunhos de momentos que eu vivi com Deus. E especialmente, um ano nós estávamos em Pompeia, e esse negócio de dançar no culto, para mim, que venho de uma estrutura totalmente mais tradicional, era uma coisa muito louca. Eu falava, gente, como é que eu vou dançar num culto? Porque eu estou falando que muita gente vive isso. Muita gente hoje questiona, mas se dançar não vai atrapalhar o culto, não vai e tal, né? E a Adriana me desafiou a subir com a minha equipe. E quando você não sabe fazer, o que você faz? Você vai para Deus. Falei, Senhor, se o Senhor não for comigo, me faça subir desse lugar. Eu gosto muito de Moisés, quando Moisés fala isso. E eu orei a tarde toda. Aí quando nós entramos para ministrar, a gente subiu, tá ali, tá aqui, sobe, desce, equipe e tal. Aí teve um momento que eu estava no chão, lá embaixo. E alguém, uma das minhas meninas que conhecia a minha história, me entregou uma fita de ginástica rítmica. Eu nunca tinha... Deus me lembrou isso aqui agora, porque o início foi ali. Quando eu subi, eu não sei se você vai se lembrar desse dia, eu subi e eu fechei os meus olhos e eu adorei com todas as minhas forças, com aquilo que eu sabia fazer. Eu sempre digo que Deus coloca nas nossas mãos aquilo que Ele quer usar desde antes da fundação do mundo. Verdade. Então eu só fiz ginástica para que hoje eu possa adorá-lo com excelência. Quando eu subi, eu adorei. Quando eu abri o olho, não tinha nenhuma pessoa em pé na igreja. Estava todo mundo no chão, lá em Pompeia. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, se isso é teu, eu quero entender, eu não quero entender, eu quero viver isso. E desde então,
eu tenho entregado às minhas mãos o meu corpo e tudo que ele traz nas minhas mãos para adorá-lo. Então começou com a fita, que eu não era bailarina, mas eu era ginástica rítmica. E até hoje, quando ele me manda pegar a fita, alguma coisa acontece. E foi um elemento que você tinha domínio. Quando criança. Né? Eu falo assim que o rei Davi, quando ele foi lutar com Golias, ele levou a ferramenta que ele tinha domínio. Ele levou a arma de guerra dele, que ele tinha habilidade, e aquilo ele foi excelente, né? Ele estava em nome do Senhor. Sim. E ele conseguiu vencer Golias porque era algo que ele dominava, que ele tinha familiaridade. Então, o Senhor te colocou numa situação que você, né? Com a presença dele, você... Então, isso é muito, muito lindo, né? Lindo. Então, no meu caso, eu recebi uma palavra do Senhor, que era para eu me consagrar a Ele. E Ele me deu uma palavra que era lá em Elias, que Ele iria fazer chover sobre a terra. Então, a minha história com o elemento, ela começou no monte. Eu fui no monte, o Senhor me deu uma direção de vestida de preto, que ali eu ia me consagrar ao Senhor. E eu fiz um véu de chuva e eu levantei um altar de adoração, montei um altar com pedras e adorei o Senhor na minha cidade. Levantei um monte de adoração. O que é um véu de chuva? Eu peguei um tecido azul e enchi ele de gotinha prateada. Eu acho que o Jorge estava fazendo a mesma pergunta pelo sorrisinho que ele me deu ali. Tem muita coisa. Porque assim, quem nunca teve acesso a elementos, geralmente começa com tecido, que é algo que você tem mais de facilidade. Mas no meu caso, eu peguei porque eu queria trazer para o físico aquilo que Deus estava me mostrando no reino do Espírito. Né? Eu queria trazer para o natural. Então eu criei esse véuzinho cheio de brilhinho prateado. Eu costurei as lantejoulinhas e foi o meu primeiro movimento, meu primeiro contato com o elemento, a minha primícia. Eu tenho esse véu até hoje. Primícia com excelência. Uau. E aí, logo sim, eu era nova convertida, o Senhor me enviou para Israel com uma palavra. E eu fui, era uma palavra de perdão, uma aliança de perdão como criança. E eu levei como se fosse um anel e um tecido vermelho e fui para Israel vivenciar essa palavra que Deus tinha me dado, mas eu não sabia nada, gente. E nesse evento em Israel, que foi assim o marco no meu chamado. Eu acho que esse foi o marco no meu chamado, porque eu não falava nenhuma língua e então eram diversos países representados. E eu tive assim a honra, o Senhor eu fui convidada nesse evento a representar o Brasil na adoração. E como eram diversos países, eu não falava nenhuma língua. Deus falou para mim, você vai usar da sua movimentação para se comunicar com as pessoas. E eu comecei a trabalhar isso. Onde eu ia, eu trabalhava essa questão da adoração. E a gente tinha todo dia a gente tinha um encontro com uma nação, era uma sala de adoração. Uhum. E quando eu fui para lá, eu tinha um sonho de conhecer o Mar Morto, era o meu sonho. E no último dia da torre de adoração, a palavra que Deus tinha me dado não tinha se concretizado. Eu levava o véuzinho lá, a aliança e nada. E nesse dia ia ter o passeio pro Mar Morto. Uau! E eu não fui. Eu falei, não, Deus, eu vim aqui com a palavra, eu não posso, deixar de, né? E as minhas amigas foram pro Mar Morto e eu fui pra torre de adoração. Cheguei lá na torre e o pastor falou assim, gente... Você foi mergulhar no mar vivo. Então, o pastor da torre que estava dirigindo a gente, ele falou assim, Deus está me falando de algo que ele quer liberar, de uma aliança de perdão. Aí eu compartilhei com eles a palavra que Deus tinha dado de uma aliança de perdão. Ele era africano, filho de brasileira. E minha mãe fala que eu sou descendente de africano. Os parentes da minha mãe vieram presos do navio da África para o Brasil. E ali a gente segurou essa aliança juntos e eu liberei perdão como criança para ele. Ele me pediu perdão por toda a feitiçaria que eles enviam para o Brasil. Olha a força. E aí a gente cobriu com o sangue de Jesus e a palavra de Deus que ele tinha me mandado para Israel se concretizou. Gente, eu fiquei tão feliz assim de vivenciar isso. Eu falei para Isabel que eu fazia dança na mochila sem saber, porque aonde eu ia só com esse véu vermelho.
E aí, quando eu encontrei com as minhas amigas, o cara do guia lá falou assim, gente, eu não sei o que aconteceu, mas esse grupo, que era o meu grupo, foi contemplado para passar uma noite num hotel 5 estrelas na Porta do Mar Morto. Eu fiquei assim, eu fui tão assim, eu falei, gente, como é bom a gente obedecer a Deus, né? Tá e aí eu vendo? tive Obediência. Não é pelo entendimento. Você obedeceu, colocou em primeiro lugar o propósito pro qual você estava ali e o Senhor honrou você, né? E aí eu pus meu shortinho, meu maiozinho, nadei no Mar Morto, fiz tudo que eu queria. E lá, só para concluir, eu comecei a ver pessoas adorando com bandeiras. Sim. Livre. Em vários lugares, senhoras com a bandeirinha nas costas e o movimento de adoração em qualquer lugar. E eu fui muito impactada. E quando eu voltei para o Brasil, que a gente começou a se reunir para orar, Deus começou a trazer visão de bandeiras. E aí a gente começou a trazer, tipo assim, ele deu a alegria do Senhor. E aí eu juntava as mulheres e fazia essa bandeira, a alegria do Senhor. E a gente começou a confeccionar aquilo que Deus estava trazendo pra gente em forma de visão. E aí começou todo esse processo de gerar o acessório, né? Eu me lembro um dia que eu te perguntei, assim, o que era pra você, assim, dançar com bandeiras, porque você... Quando ela dança com bandeira, a gente vê a extensão do corpo dela. Verdade. E foi isso que você me falou. Você falou assim, Lu, quando a gente dança com a bandeira, é como se o corpo estivesse extrapolando os limites naturais, né? É porque o que acontece? A gente não movimenta a bandeira, a gente adora. Isso. E o elemento, Não seja é aqui, ó. bandeira, Não é saco de véu, bandeira. seja Não é. É um fita, complemento, o né? que for, ele vai dar uma extensão do que você Contínuo. está expressando. É isso. É lindo. Né? Ele faz Exatamente. parte do seu corpo. Faz. Você Se entrega, se Isso. rende. É uma entrega. É maravilhoso. E eu tenho um testemunho para contar da Dani. Eu estive com ela também em Israel em 2018. Senhor, 2018. o senhor sabe do meu pedido, né? Era um sonho meu dançar em Jerusalém, dançar em Israel. E eu fui junto com a Dani, né? Nós fomos Foi dançar na presente festa de dos Deus. tabernáculos. Foi, Jesus, ficamos lá 17. Glória a Deus. Ó, o sonho de Ó, todo crente. 17, hein? É. Ó, 17. Olha isso ele aí. Já pega no ar. O sonho de todo crente, ficar só adorando e dançando e adorando e orando o dia inteiro. Foi o que a gente fez, né? Foi um Porque a gente ficou momentinho nosso com Deus. 17 dias fazendo aula, ensaiando, orando e adorando em Israel. E eu lembro que em Jerusalém, contrário daqui, em Israel, contrário daqui, os homens são uma autoridade na dança. As pessoas entendem, né, Sim, Flavinho? verdade. A autoridade masculina na dança. E nas ruas, culturalmente, são os homens que dançam. As mulheres não dançam nas ruas, elas ficam lá segurando seus filhos e os homens dançando, assim, a coisa mais É linda. lindo, é lindo. E na festa da ICEG, né, que é a Embaixada Cristã de Jerusalém, sempre os homens dançaram com as bandeiras. E no ano que a gente foi, a abertura da festa, que é o apóstolo Geraldo, que Há sempre mais de 20 fazia, assim, há anos, mais né? de 20 anos, todos os anos dançando com bandeiras, eles incluíram a brasileira Foi. Daniela Riguela. Foi Uau! surreal. Glória a E a Deus. abertura, pela primeira vez, segundo eles, né, na história uma da mulher. Festa dos Tabernáculos, uma mulher dançou com bandeiras junto com o homem. Aleluia. E Glória eu a Deus. fiquei assim, Glória a Deus. Maravilhoso. Mas a Lu fez parte disso, Eu viu, fiz, gente? eu também Porque estava lá, sem a bandeira, mas eu estava dançando. É um corpo aí, mas assim, foi muito... Assim, mulheres usaram já, mas nunca na abertura. Nunca na abertura. Foi a primeira vez que eles deram, assim, até teve bailarinos que já estavam mais tempos lá, assim, que ela chegou e falou assim, Dani, eu nunca vi essas coisas acontecer que estão fazendo com você aqui, amiga. Então, assim, foi realmente um presente de Deus isso. Porque eu lembro que eu estava conversando com meu esposo em casa e eu perguntei para ele qual era o sonho dele. Ele me falou um sonho e ele perguntou para mim qual era o meu. E eu falei, o meu maior sonho é dançar na Festa dos Tabernáculos. Ixi. E quando eu cheguei lá, eu fui compartilhando também desse acho que eu era a única do grupo que não falava inglês, né, Lu? E a hora que a gente se sentou com a coreógrafa, que a gente sentou com toda a equipe para começar o nosso encontro, ela falou que o tema daquele ano era Ouse Sonhar. Uau. Então eu queria deixar para você que está aí assistindo a gente,
que você ouse sonhar em Deus, porque tudo isso que a gente está falando é o Senhor que faz, né? Só Ele. Pela nossa própria força. Impossível. Então são portas que o Senhor abre. É só você dizer, eis-me aqui, né? Coisa linda. Lindo, né? E com você, Flavinho, como que começou a história dos elementos no louvor e adoração? Foi muito lindo, né? Comigo começou também nessa busca na adolescência por esses ambientes, como o Festival Rema faz, muito bem feito, né? De entendimento, de técnica. E ali eu, com 14 anos, num dos seminários da Isabel Coimbra, lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista de Lagoinha, vi ela dançando com tecidos. E aí estranhei, porque eu ainda não tinha visto nada parecido, e achei aquilo muito bonito. Vi ela usando bandeiras, usando vários tipos de elementos. Vasos, né? Vasos, né? Usando pandeiros, como Miriam, né? Ali naquele processo de saída da escravidão. E de repente também num outro congresso que eu fui, a nossa saudosa Gisela Matos também utilizava bastante elementos. Mas até então, homem dançando com elementos estava um pouco distante da minha cabeça, um pouco distante da realidade do meu ministério local, pouca referência. Né? Mas nos próprios seminários tinha os rapazes que dançavam, né? E aí, na sequência, nós começamos a orar e buscar uma direção de Deus do porquê usar aqueles elementos, então, no culto. E o nosso pastor, muito sábio, ele veio com a direção da gente, antes de começar o culto. A oração inicial ia ser uma guerra para a gente destravar os céus e trazer um ambiente de adoração, de glória naquela igreja local. E aí nós oramos e Deus trouxe a direção de utilizarmos um cajado. Muito simples, mas nós pegamos os cabos de vassoura, encapamos eles e ali nós ficamos como, né, aqueles que são autoridade, profetas. Colocamos os cajados nas mãos e começamos a guerrear. Nós éramos 6 homens e 24 meninas. E todos nós, todos os cultos, a gente guerreava. E o céu descia e a glória de Deus se manifestava. Então meu primeiro contato com um elemento específico foi com um cajado, ali guerreando, e ali eu me senti muito mais à vontade e usei a autoridade que Deus me deu para romper aquelas barreiras. Na sequência vieram outros elementos, mas foi muito gostoso toda essa experiência. Eu venho carregando também isso, essa autoridade, essa veemência do sacerdote. Então você que é homem, que dança, você que é mulher, não perca a identidade de saber quem você é, de avançar naquilo que Deus te deu, porque nós somos mais fortes quando estamos debaixo dessa graça, desse entendimento que os céus trazem sobre a terra. Amém. E eu comecei a ver, pastora, e né, todos aqui da mesa, que era importante a gente trazer uma linguagem de comunicação clara, fácil, didática, para a igreja entender o que nós estávamos fazendo. Então, ao descer dos altares com aqueles cajados, as pessoas perguntavam: o que é isso? Vocês estão guerreando para quê? E ali a gente explicava, mas citava versículos bíblicos. Então a igreja passou a entender que nós também estávamos baseados ou embasados na palavra de Deus, o que é muito importante, né? Eu lembro que quando eu antes de me converter, eu me converti com 17 anos. Eu dançava, né? E a gente trabalhava elementos como elementos cênicos. Né? Na dança normal, a gente trabalhava com elementos cênicos. Eu me converti, achei que Deus não gostava de dança. Uau. Depois, graças a Deus, um pastor nos mostrou como Deus poderia usar a dança e nós começamos. Sim. E aí eu tive contato com esse entendimento que o elemento cênico, ele não era simplesmente um elemento, ele trazia um significado, né? Porque eu vejo a dança como uma linguagem não verbal, e é uma linguagem que fala no mundo natural e no mundo espiritual. Sim. Eu sempre cito os mesmos textos, porque a Bíblia ela é igual ouro, não envelhece, os textos não envelhecem, as referências não envelhecem, né? O cajado, ele tinha um significado. Quando era colocada uma bandeira fincada, quando se vencia uma guerra, os estandartes, né? Moisés usou o cajado, né? Sim, sim. Então, assim, os elementos, eles falam no mundo espiritual. Né? Eles, o ferir, a água, falam no mundo espiritual. E eu acho que é muito importante a gente falar aqui sobre isso. Eu gostaria que a gente conversasse sobre quais significados teriam, porque eu não, particularmente, né, eu acho que não é um significado fechado. Em um lugar
um tecido vermelho fala sobre o sangue de Jesus. Né? A cultura Cada de países cultura. diferentes tem linguagens diferentes. Isso também é um ponto muito importante, a gente conhecer a cultura do estado do país que a gente vai. Porque às vezes a gente está achando que está liberando uma linguagem e aquilo está escandalizando. Então, no nosso Brasil é uma linguagem, mas em outros países, para quem é missionário viaja, também buscar, né, esse entendimento do que você quer liberar. Sim. A gente teve, bem rapidinho, queria dar um testemunho, a gente teve uma experiência na Bolívia, que o Todd, a gente estava ministrando numa igreja, e aí Deus estava um mover, estava aquele momento de presença de Deus, e o Todd desceu para ministrar as pessoas com a pastora do local, e uma pessoa se manifestou ali. E o Todd começou a orar, né? E o culto acontecendo, ele começou a orar e ele chamou a pastora, que era a nossa cobertura da Bolívia. Uhum. Ele falou, pastora, eu acho que precisava orar na língua dele, porque ele não estava conseguindo. A pastora começou a orar e a mulher começou a ficar enfurecida, começou a querer enforcar o Todd. Eu estava ministrando adoração, eu vi a situação, eu vim adorando, atraindo a presença. A hora que eu cheguei perto da moça, que eu joguei o tecido vermelho assim, o demônio saiu, a mulher desmoronou assim. Então assim, a gente entende que a presença de Deus, né, é o Senhor Jesus e o sangue ali, a autoridade do sangue, né, porque a unção não está no elemento, mas está na obediência, está no entendimento, está na palavra liberada, né? Então às vezes o pessoal acha que a unção está no aparelho, né? Mas a gente vê que a unção está na obediência, né? Quando Moisés pôs o cajado no mar, está escrito ali na palavra, Deus deu uma direção e ele obedeceu. Poderia ser outra coisa ali, podia ser o pé, né? Mas Deus deu um direcionamento do cajado, assim como foi com Elias, o manto, né? Fere as águas com o manto. Então são direcionamentos. Eu acredito que essa unção, ela está na obediência de quem executa. Não é o elemento. Não é muito importante isso que a Dani está falando. As pessoas estão endeusando muito o acessório. Exatamente. Sim, verdade. Então achando assim, nossa, ora aqui, não sei o que, nada contra a oração, glória a Deus por isso. Mas as pessoas estão dando o crédito à coisa e não a quem. A quem. Né? A presença, uma vez eu tive uma experiência tão... Eu estava orando por uma pessoa que estava endemoniada e o Senhor falou para mim, pega seu vestido de noiva branco. Eu estava em casa, meu vestido estava dentro do armário, não tinha nada a ver. Eu não estava numa igreja fazendo nada. Eu fiquei relutando, falei, gente, não tem lógica isso, um vestido não é. Eu mesma guerreando e pensando. Aí eu falei, peraí, a hora que eu peguei, que eu joguei em cima dela, acabou. Então não é a coisa, não é o pano vermelho, não é o vaso ungido, não é o pedaço, mas Deus usa sim. É porque Jesus a gente é tão mostra idólatra, isso. Né? Que a gente corre o risco de Você achar quer idolatrar coisas e pessoas. Que a coisa tem poder. E não às é vezes assim. a gente também é tipo assim, vou fazer de novo. Aí já Jesus, não é. ele curava de diversas formas, não é? É isso que eu ia falar. É Na a hora obediência. ele passa lodo, outra hora ele só fala. Ele Então, mesmo a nos sensibilidade ensina. do espírito, Então, nós não estamos. Para você que vai ver esse podcast, talvez mais para frente, nós estamos em um momento, num evento, que nós estamos falando, vem para a mesa. Aqui no Festival Rema, o tema é esse. Hoje, vem para a mesa. Então, o detalhe é, vá para a mesa, vá para um lugar onde ele te fale, você ouviu, você conhece a voz de Deus, ele disse, não questione, obedeça. Na obediência, o Senhor vai se manifestar. Verdade. Não é no que você usa. Aí você vai usar segundo a direção dele. Teve um dia que eu estava num congresso, estava adorando ali, eu falei, Senhor, eu queria tanto a minha espada, que eu tenho espada, eu tenho cajado, que eu ganhei, né? A hora que eu abri o olho, a minha discípula estava com a espada na minha mão, assim, ó. Ela me entregou e Deus fez uma coisa tremenda. E ele tinha falado, leva a espada para o evento. Eu nunca tinha levado. Sim. Levei, deixei no stand. A hora que ele falou no meu coração, quando eu abri o olho, ela estava com a espada na mão para me entregar. Quer dizer, o mais interessado é o Senhor. O que nós precisamos é ouvir a voz dele e obedecer sem questionamento. Quando a gente é imaturo, às vezes você ouve, Deus fala umas coisas muito doidas, né? Você fala, não, gente, isso não pode ser voz de Deus. Igual quando ele me pediu para rapar a cabeça, né? Não pode ser voz de Deus. Verdade. Só que quando você vai vivendo as coisas em Deus, colhendo esses testemunhos,
você vai vendo que o nosso Deus não é natural, ele é sobrenatural. Sim. Então não tente enfiar Deus numa caixinha Não determinando. pode. Isso pode, isso não pode, isso é de Deus, isso não é. Se usa dessa o que forma, determina é o isso Senhor. significa isso. E tem uma coisa assim que eu tenho comigo também. Quando a gente fala assim, por exemplo, porque Deus usa a dança, os elementos, as cores, as formas, de acordo com o que ele quer, né? Exato. Igual a gente está falando aqui. E quando a gente fala, por exemplo, quando Deus quer usar a dança como para libertação, a gente esquece de uns detalhes. Sim. Por exemplo, o inimigo não é onisciente. Ou seja, ele não sabe todas as coisas, né? Existem espíritos territoriais. Então, se você muitas vezes fazer uma oração verbal, aquilo não vai Eu nem abri minha É muito boca, louco né? isso. É muito louco isso que eu tô falando, né? Mas é real. Porque eu nem É abri minha real. boca, na verdade. Isso, Deus- então tem momentos que a arte vai liberar uma palavra de ordem. Meu Deus. Ou a arte, ou um movimento, Glória ou uma a cor, Deus. ou uma forma. Exemplo, Moisés, quando ele levanta a mão, o mar abre. Quando ele abaixa a mão, né? Ganhar a guerra, Quando perde a na guerra. guerra de Josué, né? Em uma das guerras de Josué, ele fica com as mãos levantadas. Quando ele abaixa a mão, Josué começa a perder a guerra. Então, Arão tem que segurar de um lado. Moisés, né? Moisés está aqui, Isso. Arão e Ur seguram. Segurando. Então, assim, o movimento, É o movimento. liberou uma palavra de ordem para os anjos que estavam ali vencendo aquela batalha, para o mundo espiritual, Verdade. né, para os espíritos malignos perderem a sua força. E pastora, você percebe que o que você está falando é tão importante porque a Bíblia ela é cheia de detalhes. Nossa. Deus é detalhista. Meu Deus. Deus é tão bom que ele demonstra todo esse contexto no contexto bíblico e histórico. Quando a gente vai estudar livros históricos, né, do hebraico, enfim, de outras épocas, a gente percebe os detalhes que Deus permite, né? Quando ele fala do fio de escarlata, das cores do tabernáculo, Deus é detalhista e ele se movimenta nesses detalhes. Se movimenta para cura, para transformação, se movimenta para comunicar com as pessoas. Então acho que tudo isso que nós temos falado tem a ver com o significado das cores. A Bíblia, ela é cheia de cores e significados. E a gente pode estudar. Então, com entendimento, a gente começa a fluir nesse movimento Nossa. que os céus estabelecem sobre a terra. Eu quero te né? fazer uma pergunta. Esse significado, ele é fechado ou ele é aberto? Aberto. Aberto. Eu tenho certeza que é aberto. É como bom a falar Dani. isso, né? Muito bom. Tem a ver com estar ligado. Estar Fechado ou ligado. aberto, eu quero dizer assim, ele sempre vai significar a mesma coisa? Não. Como a Dani falou muito bem, a cultura, né, do nosso país, ela é específica. Então nós precisamos primeiro conhecer a cultura da sua igreja local. Às vezes a gente não sabe nem como que é a visão da nossa igreja, né, respeitando aquele ambiente, as culturas do nosso país e também percebendo todo esse legado que tem nas nações, né? A gente que viaja para outras nações é importantíssimo não só saber sobre a comida, sobre as formas de comunicação, mas também sobre até o quesito cores, né? Então existem bandeiras, existem cores em outros países que pode ser uma ofensa. Eu lembro muito bem da Isabel Coimbra, numa das viagens dela aí com a dança na mochila no Egito, ela foi parada por policiais porque ela estava dançando com tecidos vermelhos. E ela utiliza muito para a gente trabalhar essa questão do significado do poder do sangue. Então, ela teve que conversar com eles, pedir desculpa e utilizar o azul. Mas ali, de maneira espiritual, ela orou e falou: Senhor, esse tecido azul vai trazer o poder do teu sangue da mesma forma que o vermelho. Então ali foi discernimento, né? Então a gente precisa estar atento a isso e por isso que eu acredito que é muito aberto essa questão. Nós que temos trazido esse entendimento, a gente, sem perceber, nós estamos o tempo todo aqui falando de missões. Sim. Né? Então eu preciso entender. né? Noiva, no Brasil é branco, nem todo país a noiva é branco. Então são elementos que a gente tem que estar ligado, sim, tem que estar atento, sim, e certamente quem vive as coisas em Deus, ele vai te direcionar. Você vai para um país, ele vai te levar a... Você não faz simplesmente, vou fazer minha mala e coloco qualquer coisa. se a gente Você ora, gera, abre o né? ouvido e fala: Senhor, o que é que o Senhor quer quer nesse que eu lugar? lidere lá? O que é para ser levado? Porque a gente tem um monte de coisa, não dá para você pegar tudo, colocar na mochila e sair correndo. Então, em todas as coisas, em tudo que nós estamos falando, tem a ver com intimidade com Deus, para viver a intensidade de Deus. Então Sim. tem que começar isso. no quarto. No quarto, não é no palco. Lugar Quem tem secreto. altar, não precisa de palco. Porque quem precisa de palco, nunca conheceu O o altar. altar, Uau. o primeiro altar é o nosso coração, é no nosso quarto. É a nossa Exatamente. individualidade com Deus. E eu costumo falar assim,
se eu danço na presença de Deus, junto com outras pessoas, na presença de outras pessoas, eu preciso primeiro saber usar essa linguagem, eu e Deus. Porque senão se torna uma representação. Exato. E é terrível. A gente é no altar aquilo que a gente é no secreto mesmo, Exatamente. né? Ou deveria ser, né? Dar uma complementação aí das cores, a gente utiliza as cores de diversas formas, né? Então, como ministro do altar, a gente usa muito essa questão literal, que a gente está falando aí do sangue e tal. Mas dentro do profético, a gente trabalha muito a questão da memória afetiva. Com cada pessoa, por exemplo, o amarelo, com a lua vai remeter uma coisa, com você outra, com você outra, comigo outra. Então, dentro do profético não tem literalidade. Sim. Então a gente não põe, né, não encaixota as cores. Né? E a gente usa também muitas cores na rua para evangelismo. Isso. Então chama são atenção, diversas né? estratégias. É o lúdico também, né? As cores do livro Sem Palavras, que é uma linguagem universal. Você que tem esse chamado para trabalhar com crianças, às vezes a gente só pinta a unha com as cores do livro Sem Palavras e você já tem pulseira. Faz uma pulseirinha, você já tem uma porta através das cores para levar uma criança, uma pessoa à salvação. Sim. Então, assim, são várias ramificações que o Senhor nos dá para a utilização das cores. E as cores também geram algo nas pessoas. Geram, né? Por exemplo, existem estudos científicos da administração, que é muito usado pelos administradores, para gerar sensações, né? Coloca vermelho que você quer comer. Psicologia das Você cores. vai em um restaurante ou em um as fast food e é tudo vermelho e amarelo. Por quê? Porque o vermelho e amarelo gera fome, né? É verdade. Então, Luciana, então você vai trabalhar no emocional das pessoas? Claro, a gente às vezes erra, porque a gente leva tudo muito para o espiritual e nós separamos o homem entre corpo, alma e espírito para estudar, mas nós somos um todo. Né? Quando Deus toca no meu coração, isso toca na minha alma, isso é refletido no meu corpo. Então, se nós queremos ministrar algo sobre a vida das pessoas, nós temos que entender e buscar em Deus o geral, o espiritual, o natural, a alma. É por isso que traz essa memória afetiva. Às vezes, vamos supor, a pastora Cida, quando era criança, vamos supor que ela tinha o sonho de ter um vestidinho verde. Ó o verde. Ó o verde. E ela queria muito e nunca pôde ter, de repente. Sim. Quando a gente utilizar a cor verde, isso vai remeter algo para ela, totalmente diferente que para outra pessoa. Então, Deus, ele conhece o profundo de cada um, né? E as cores, elas trabalham muito essa questão da cura da alma, né? E tem a ver também com as estações que a gente está vivendo. Né? E como elas estão, né? As cores estão presentes na vida do ser humano desde sempre, né? E vou contar um testemunho bem rapidinho. Eu dancei em um evento e ali tinham 4 cegos. Foi até no México, numa missão que a gente foi. E aparentemente a gente já percebe que um cego ele não vai ter, né, acesso às cores visuais que nós temos. Mas eles enxergam algumas coisas que a gente sabe que a própria medicina vai apontar. E a gente dançou e a gente passava os tecidos das bandeiras sobre eles em alguns momentos da adoração. E aí eles vieram agradecer, porque ali eles tiveram a mesma sensação de quem enxerga com os olhos. Eles sentiram as bandeiras. Então, isso é muito gostoso. Olha, você consegue ultrapassar até a questão visual, né? Que é importante. A imagem, a beleza, o belo. E aqueles cegos foram ministrados. Porque nós tocamos eles, nós passamos próximos deles. O ventinho da bandeira fazia a presença. É lindo, né? É lindo. E eu acho, assim, muito importante aqui, né, nesse podcast, a gente ser bem didático, assim. Por exemplo, se quem está nos ouvindo aí for uma pessoa que não tem um entendimento, tem curiosidade ou quer entender qual é a base bíblica, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre isso. Qual é a base bíblica para que eu possa usar durante o culto ao Senhor elementos como esse, assim? Nossa, tem... Olha, Porque a gente sabe que tem, a gente já citou vários aqui, mas eu queria que a gente fosse bem didático para trazer esse entendimento, porque a gente sempre tem algo que, por exemplo, né? Essa questão de Moisés, porque eu trabalho muito com elementos, mas algo que comigo muito fala é a questão do movimento em si, estendido por elementos ou não. Então, para mim, Moisés, levantando a mão e o mar abrindo, é o que eu sempre lembro
poxa, como o movimento tem, como que ele fala, né? Como que ele fala no mundo espiritual. Sim. Então eu queria ouvir de vocês isso para trazer o entendimento para talvez um pastor que quer entender melhor, talvez uma pessoa que ainda vê a dança, os elementos como entretenimento, né? O que vocês diriam para essa pessoa para trazer esse claro entendimento de forma bem didática? Eu acho que está tão ligado a ato profético. A Bíblia toda ela é um ato profético. O maior dos atos proféticos foi a morte de Jesus na cruz. Qual a lógica de um homem morrer numa cruz há mais de 2000 anos atrás significar a vida para mim? Então, eu acho que nós não podemos nos ater. O nosso assunto são os elementos e até as próprias vivências nossas são tão gritantes assim naquilo que a gente vive, que para nós é muito claro. E essa pergunta sua é extremamente importante, porque nem todo mundo tem essa vivência e é realmente importante ter isso. Então, eu acho que parte da questão de entendimento do próprio plano de salvação. O Senhor ali em Gênesis 3,15 diz que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E você vai estudar isso, você sabe, nós sabemos que está apontando para Jesus. Jesus, Deus que se fez homem, habitou entre nós e foi morrer numa cruz, o pior tipo de morte. O maior nível, eu gosto muito de falar sobre isso, o maior nível de sacrifício, de adoração que existiu na terra, não tinha música, não tinha dança, não tinha nenhum tecido balançando, mas foi a morte do próprio Deus numa cruz. É um ato profético aquilo ali. Às vezes, você sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia. E isso que nós temos que viver, por isso que é um lugar de mesa, é um lugar de intimidade com o Senhor. Porque tem coisas que você vai tentar trazer entendimento e é tão difícil que as pessoas entendam. Já chegou um dia, um senhor chegou para mim, eu estava ministrando num culto, e ele chegou, era um congresso, e um pastor chegou e me falou: olha, eu não acredito em dança no culto, eu não acredito em nada disso que vocês fazem. Assim, falou com muito respeito, não foi desrespeitoso. Eu falei assim: se o senhor me dá uma chance, eu vou pregar hoje à tarde. Eu queria que o senhor estivesse na ministração e depois a gente conversa, pode ser? Aí eu fui ministrar a palavra e eu falei sobre não só os exemplos, mas toda a base bíblica daquilo que eu vivo e tudo mais. Na hora que terminou o culto, eu falei: se o senhor quer conversar comigo? Ele falou: não é mais necessário, eu vi. Então, eu acho que mais do que falar, nós precisamos viver uma verdade a ponto das pessoas olharem para nós, serem tocadas pelo Espírito Santo e não entenderem, chegar e falar: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está falando comigo. Então, às vezes, é muito importante, sim, ter a base bíblica. Nós temos o exemplo de Jesus, o exemplo de Moisés, as 10 pragas, tudo que aconteceu. Mas mais do que isso, você precisa buscar. Ao invés de tentar ouvir a homens, vá ouvir a Deus. Vá buscar um lugar em Deus, onde Ele vai te trazer revelações que você fala... É uma coisa que você não cria e que Deus vem, o próprio Espírito. A Bíblia fala que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então tem coisas que nós vamos dizer assim que talvez você fale: ah, mas isso não tem sentido. Fala com Ele, talvez Ele possa te responder diretamente. Essa questão do sentido é muito complicado você dizer assim, tem elementos e textos bíblicos. Gente, tem muita coisa. A Bíblia é uma loucura. A Bíblia é uma loucura. É só doido que crê na Bíblia. Glória a Deus, eu sou muito doido, eu creio demais. Então tem coisas, é importante, Lu, citar. Eu posso citar N elementos, como os meninos vão citar também. Mas mais do que buscar entendimento na sua mente, tente buscar um entendimento no próprio Espírito de Deus. A Bíblia fala que quando nós nos convertemos, ele se manifesta, né? Ele vivifica. O Espírito de Deus que está em nós é vivificado. Então, muitas vezes a gente é questionado nas redes sociais em coisas dizendo: ah, isso é... E até fazem chacota. Né? E as pessoas me ligam e falam: pastora, responde. Eu falo: querido, ore, porque se eu falar com ele, talvez ele não creia. Mas se o Espírito Santo vier e ele tiver experiências com ele, ele vai ser convencido por ele. E tem outra coisa que eu penso, Cida, assim, tem coisa que é pra gente assistir, mas tem coisa que é pra gente viver. Então as pessoas julgam muitas coisas que elas veem na rede social, porque aquilo ali não é pra assistir. Aquilo ali é para experimentar, entendeu? E tem coisa que até um cuidado que a gente tem que ter. E tem coisa que a gente não deve colocar na rede social. Por quê? Porque é intimidade. Exatamente. A nossa intimidade natural não deve ir para a rede social. A nossa intimidade com Deus tem coisa também que não deve, porque as pessoas não vão entender. Não, teve um dia que eu estava em casa, fazendo almoço, e o Senhor me chamou para adorar.
Eu desliguei as panelas e saí caladinha. Cheguei lá, eu estava adorando e uma pessoa que morava lá em casa percebeu minha falta e veio filmar. Quando ela foi filmar, o Senhor falou assim, é para mim, sai daqui. Era só eu e ele. Ele não queria que fosse visto. Teve algo que aconteceu aqui, que eu não vou falar o que é, mas nós tivemos um momento aqui, que a pessoa estava filmando e de repente o Senhor apagou, falou, isso não é para ser divulgado, é para vocês. Coisa que não deve ser, entendeu? porque ninguém vai entender. Não vai entender e vai ser... E as pessoas, ultimamente, por terem voz na rede social, elas se colocam muito na posição de crítica e, infelizmente, alguns só para ganhar visualização. Exatamente. Né? Então, a gente que ministra com isso, a gente tem que ter muita sabedoria de Deus do que postar e o que não postar. Porque tem coisas que são da intimidade, são do secreto. Exato. E eu acho muito ruim, eu confesso, em momentos de adoração, a gente vê aquele tanto celular ligado. Nossa. Que são as pessoas que, quando você, no momento de adoração, você não está adorando, você está com o celular ligado, você está numa postura de espectador. Então você não está fazendo um culto a Deus. Você está assistindo os outros cultuarem. Então, desculpa, mas você está perdendo seu tempo. Exato. Porque o que a gente deve fazer é cultuar. Juntos, e às né? vezes é engraçado falar isso, mas eu fico imaginando o que Deus está pensando disso. O que Deus acha disso? Vocês estão falando comigo ou vocês estão querendo mostrar para os outros que vocês falam comigo? Exato. Perdendo o que podia receber a gente dele. foi, eu e o Emerson, numa igreja que é proibido entrar de celular. Eles recolhem todos os celulares. Coisa boa, né? Uau! Vamos fazer isso? Foi tão precioso, porque tá todo mundo igual escola, ali adorando. Né? Escola não entra porque não pode, porque vai tirar a atenção do que é principal. Vamos lançar essa Aí moda. eu, na verdade, eu Nós até temos acho que a dança na igreja, ela deveria ser todos nós adorando juntos. Todos, meu Todo mundo. sonho. Toda a igreja. Uma igreja sem Sabe? cadeira, deixa ao redor assim, só para Isso. aqueles que têm algum problema físico. E são mais deixa o de povo idade. adorar. Ó, Deixa todo mundo e até dançar. disso Mas que a eu ia gente falar, sabe aproveitando. que existe um propósito evangelístico, né, no Sim. culto, a gente sabe dessa linha, né, mas é tão bom quando você vê a noiva toda em É adoração. lindo, gente, é lindo, é lindo. Esse é o Deus. melhor lugar. É lindo. Aproveitando que a Dani está falando, eu ia falar um pouco sobre isso. Quando Miriam, ela sai ali daquele processo, né, de atravessar o mar, junto com Moisés, todo aquele contexto das famílias que estavam ali presentes, ela assume um papel, ela é profetisa, ela assume um papel de pegar instrumentos. E ali começa um movimento onde as mulheres começam a tocar. Acredito que mulheres com suas crianças, E ela os seus leva adolescentes várias com ela, e né? até homens, porque a Bíblia não cita tudo, porque não dá para citar tudo, mas eu vou pedir licença poética aqui para poder dizer que a Miriam trabalhou esse contexto da congregação, do celebrar juntos, celebrar ali um momento de vitória, saindo ali daquele momento de desespero, de escravidão. E aí vem essa igreja, eu tô até arrupiando, essa igreja congregacional. E é uma característica que hoje eu carrego no meu ministério, é essa de levar a igreja a adorar. Porque não é só sobre eu, a Cida, a Dani, a Luciana, é sobre o Senhor em nós. E nós celebrando, nós naquele contexto de adoração, a igreja. Todos, porque é um ensaio, a gente estava falando disso aqui agora há pouco, né? Nós estamos ensaiando aqui. Porque no céu não vai ser monótono. Então, para mim, tudo que é monótono é estranho. Né? Eu respeito muito, novo, né? mas é um Sempre cântico um novo. cântico A gente novo, precisa né? se estabelecer nesse ambiente de movimentação. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Meu Deus. E ali houve movimento. Então vamos nos atentar para que o Espírito possa ter liberdade no nosso meio. Né? Ô, Lu, Flavinho, só Lu, para concluir. Lu, nós estamos falando de Bíblia e a gente quer falar, né? Você quer algo mais louco do que Deus? A arca. A arca chegava na frente, não precisava falar nada. Vinha os adoradores, quando o povo chegava para guerrear, estava todo mundo destruído, porque o próprio Deus se manifestava ali e era só para pegar os despojos. Era uma caixa de madeira coberta de ouro. Mas o que fazia da arca algo tão tremendo? Ela foi em obediência, era o modelo que Deus deu. Falou assim, toma. Quando ele dizia assim, leva a arca, pronto, estava tudo feito. O adorador chegou, guerreou no céu e fisicamente acontecia. Aí o nosso problema é que aí a gente acha que a arca tem hoje, né? Um poder diferente, é complicado. A gente acaba idolatrando, né? Fala, Mas Miriam. eu queria falar, concluir. Miriam sou eu sou mais velha. As Miriam. Meu Não, alvo. é porque eu quando vejo essa dança da Miriam,
eu vejo ela como uma dança também, uma dança profética. Sim. Porque se a gente for trazer a memória, ela levando Moisés, o irmãozinho dela no rio, É lindo. né? Ela entregando, ela acompanhando, ela vendo todo esse processo. Então, Fazendo quando essa eles- ligação da mãe com ele, né? e quando o mar se abre e ela faz essa dança, eu fico imaginando ela trazendo a memória, todo esse processo, essa Sim. dança realmente da vitória. Da vitória. Meu Da Deus. vitória, uma conquista de vitória. Então, assim, é muito Ai, precioso. gente, a gente E a falaria Bíblia disso cita inteiro. ela como profetisa, né? Então ela Aham. tinha esse legado profético nas mãos. Ela Aí tinha ele carregou autoridade muitos bíblica com para isso. ela, né? Sim. E é isso, eu acho Ah, que meu Deus, a gente falaria disso o muito. próprio chofar, né, que a gente vê, cada toque, meu microfone tá caindo. Cada toque que o chofar ele era feito, as pessoas sabiam que precisavam fazer, né? Se era para Cada um adorar, era para pra uma guerrear, coisa. para armar a tenda, desarmar a tenda. Então era uma linguagem de comunicação. E a Bíblia ela é toda escrita dessa forma, né? Bíblia é Tudo rica, tem né? uma linguagem, algo está sendo liberado, né? Aleluia. E, Glória a e a Deus. gente também usou uma expressão aqui que é legal, eu acho, a gente falar um pouco sobre ela, né? Da dança, que a gente falou dança profética, né? Ah, é. Sobre essa nomenclatura, né? Eu gosto de falar, não é modalidade, tá? Na verdade, eu acredito que existe o profeta. Sim. E existe uma Exatamente. dança, e existe uma dança que ela tem características desse momento Sim. profético. A E dança pela dança é dança. dança é movimento. Exatamente, é movimento. Mas eu acho que é importante a gente falar isso, né? Porque, na verdade, algumas pessoas até colocam como se fosse uma modalidade. Eu acho que não é uma modalidade, eu acho que é uma cultura nossa É que uma está cultura se que formando. está se É formando. diferente de ser. Porque uma modalidade, ela tem passos específicos que foram criados, né, para aquela dança. Mas o fato de ser uma cultura, nós temos alguns movimentos que acabam sempre saindo quando a gente está no momento profético, Sim. que são movimentos que não têm uma forma definida, movimentos, né? Mas é a nossa cultura cristã, a nossa cultura evangélica, a nossa cultura. Pessoal, né? Do que é, porque senão acaba virando uma nova nova modalidade. modalidade. E aí a Não é. pessoa acha que vai fazer o Vamos pra cá. movimento X e vai gerar tal Y. coisa, né? Vai gerar Y. E eu acho muito importante a gente falar isso. Então, na minha opinião, é o que a gente chama, não seria errado falar dança profética, mas precisa ter um entendimento certo. Se tiver né? entendimento. Que é algo que é da nossa cultura, não é uma modalidade, mas é um momento onde o profético é liberado. E o que é o profético? Eu acredito que o profético é a gente trazer uma palavra de Deus, algo do céu, para uma linguagem humana. Né? Você é A tradução, né? Fábio Coelho, ele é um pastor que ele fala muito sobre isso e eu gosto muito desse conceito que ele tá. Ele fala trazer para uma linguagem humana algo que Deus ou já falou em sua palavra ou está trazendo para nós. E a arte é uma linguagem visual. humana, né? E visual, uma linguagem né? visual. E eu costumo falar que a arte em si ela é profética, mas nesse sentido, como ela é muito subjetiva, como ela não é fechada, muitas vezes a gente percebe algo que Deus quer falar e a gente não tem como descrever aquilo com palavras. Ou quer falar ou já falou. Talvez não estou sentindo nem um arrepio, mas está aqui na Bíblia. Como que eu posso traduzir isso em uma linguagem humana? E aí você pega talvez um tecido e lembra o sacrifício da cruz, né? É muito importante você falar isso, Lu, porque a gente é muito questionado sobre isso, né? Eu gosto muito da frase que você falou, não existe dança profética, existe um profeta que dança. A dança é um instrumento para a tradução de algo. Sim. Né? E o profético é exatamente isso. Como que eu vou falar de algo, como que eu vou colocar isso como modalidade se o profético está diante de Deus e ele tem uma revelação fresca todo dia? O maná ele era diário. O maná que passava para o outro dia ele apodrecia. Então o profético é aquele que eu ouço
ali nele, na presença dele. E qual a minha linguagem? A minha linguagem é a dança. Qual a outra linguagem? A outra linguagem é a pintura. Então não é a pintura profética, é um pintor que é um profeta que Deus usa para traduzir aquilo ali. E eu então, também todos vejo, os Cida, elementos assim. Que além de ser o maná do dia, é também o ouro eterno. Eu vejo dessa forma, porque a Bíblia é a profecia principal cantada, que já foi registrada. Tem que ser base de né? tudo. Então, Tem que muitas nascer vezes eu vou profetizar no Salmo 23, Uhum. que é uma profecia que já está registrada, está escrita. Às vezes eu vejo, tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Paulo Borges Júnior, e ele fala assim, que o novo, ele não é a novidade. O novo é o que não envelhece. Então, por exemplo, essa aliança aqui, ó, que ela tem Que 26 lindo. anos, mais ou menos, ela não é a primeira, então ela tem menos. Deve ter uns 20 anos essa aliança. Ela poderia ser considerada velha, mas ela não é, ela está nova, porque ela é ouro. Então, a palavra de Deus é ouro. Aleluia. Não envelhece. Então, existe a profecia E que é o ouro maná do puro, dia, né, Lu? ouro Porque puro. não tem impureza nenhuma, né? O ouro puro, ele é maleável e não tem nada de impureza, né? Já passou pelo Passou processo pelo de fogo. purificação, pelo fogo, né? Então eu entendo que a palavra de Deus, ela é o novo também, de todos os dias, sabe? É. E o que é o novo dentro da palavra de Deus? É a revelação fresca do dia dentro do da dia. palavra. O Salmo 23, para mim, hoje pode... é um texto. Mas de repente tem um dia Sempre que você está lendo o Salmo 23 e ele faz assim... Tum, tum. Peraí, como é que eu nunca li isso aqui? E tá ali, E ontem nós a tivemos base tá ali. uma palavra, né, do Kiko sobre o Salmo 23. Aham. A gente está aqui, gente, no meio do Festival Rema. Essa temporada de podcast nós estamos fazendo no meio do Festival Rema. Você deve estar ouvindo um monte de barulho aqui ao redor. Gente conversando. Intencional. Né? É intencional, porque nós estamos no meio do Festival Rema. E, se você não sabe, ele acontece todo mês de janeiro em Goiânia. Julho, a gente faz espaçadamente em outros países também. E só para fazer uma propagandinha. Vai, fala, Dana. E assim, eu até falo bastante lá na minha igreja que quando a gente consegue casar a palavra pregada, Que é a palavra, a palavra cantada, a palavra pintada, a palavra dançada, quando a gente linka o que a gente vai, qual vai ser o maná que a gente vai liberar naquele dia, e todo mundo se conecta para liberar isso, é uma explosão nos ares, não tem como, porque Tremendo. muita gente está dentro da igreja e tem dificuldade de ouvir a palavra, mas ela é visual, ela recebe a palavra cantada, Adriana fala muito a isso. palavra dançada, né? Então, assim, é muito... a gente que viaja, é tão difícil quando a gente vai ministrar e ver, assim, que a dança é separada, o louvor é separado. Nossa. E, assim, praticamente fica uma firula. A gente faz e não tem conexão, não existe algo que você quer liberar junto, né? Então, essa unificação da profecia pregada, cantada, dançada, junto, é a presença de Deus muito forte, E né? como Porque a é a gente palavra viva, né? Tá falando aqui, a Dani citando isso muito bem, a pastora também, dessa questão bíblica, né? A Bíblia tem essa importância quando a gente ministra da dança, você que trabalha com arte, percebe que ela é base para a gente poder estar proferindo aquilo que já é escrito pela boca de Deus, né? Escrito ali pelo poder que há nos céus sobre a nossa vida. Então o que eu vejo muito é: Flavinho, você é professor de dança, você dá aula de dança profética? Eu falo, não, dou aula de dança. Qual modalidade? Contemporâneo, jazz, dança livre. E aí a gente vem com a base bíblica, e o que eu falo muito com os meus alunos é o seguinte: se você não sabe da palavra de Deus, se você não estuda, se você não lê essa palavra, deveria ser o primeiro motivo pelo qual você não subiria no altar. O segundo é o pecado, mas o primeiro você precisa conhecer a palavra de Deus. Então essas são duas coisas que me irritam muito: o pecado e não conhecer a palavra. Então você que é ministro precisa conhecer a palavra. Se eu conheço a palavra, eu profiro a boca ela. fala do que o coração tá cheio, o corpo fala também Verdade. do que ele tá se alimentando, Então né? como que eu vou profetizar, né, se eu não conheço a palavra? E outra coisa para me fechar com chave de ouro: eu percebo que a gente está andando e caminhando sempre num campo muito emocional. E esse é um campo físico e terreno. Mas nós precisamos nos voltar por um campo espiritual, que é o campo celestial, porque nós não somos daqui, nós somos do eterno. Então nós voltaremos para ele. Então vamos buscar na palavra esses conceitos, essas profecias, e proferir ela de forma muito natural e bíblica, né? Eu costumo dizer que Deus não escondeu os segredos de nós, Ele escondeu para nós. E Ele está o Ai, tempo que todo lindo.
Brincando de quebra-cabeça. Gente, é só ouro que tá saindo. Quebra-cabeça, brincando de caçar o tesouro, né? Glória a Deus. Você acha uma pista que te leva a outra, que te leva a outra. O maior tesouro é a palavra. Glória a Deus. Amém. Bom, gente, a gente está partindo já para o final. Eu quero agradecer demais. Eu acho que foi um momento muito rico nosso aqui hoje. E você que está assistindo a gente, mesmo se você assistir de forma gravada, eu quero te pedir, coloque seus comentários, entre também no Instagram da Companhia Rema, faça perguntas. Se você não concorda com tudo, eu acho muito legal conversar para que talvez as pessoas nos deem uma nova luz sobre os assuntos, né? Então fique à vontade para fazer isso, vai ser muito bom. Então, Flavinho, muito obrigada. Eu Se que quiser agradeço. fazer a sua consideração final, alguma coisa que você gostaria de ter fechado e se despedir. Eu quero agradecer vocês, você que está em casa, que ainda tem essa dificuldade de entender sobre esse contexto, que você possa adquirir aí material de livros como o próprio da pastora Luciana e outros conteúdos, artigos que vão te trazer conhecimento, entendimento, mas o principal é a palavra de Deus. Nos segue nas redes sociais e vai ser um tempo muito bom com vocês ali também. Amém. Tia Cida, muito obrigada, viu? Oh, meu que Deus, honra andar contigo. Feliz demais de estar aqui nessa mesa, né? Que maná, né? Eu entendo que nós fechamos com chave de ouro. Falamos de profético, falamos de tantas coisas, nossos testemunhos, aquilo que a gente usa, mas se a palavra não for a base, não tem nenhum sentido. Então você quer conhecer o profético? Acorde de manhã e leia a Bíblia todos os dias. Vá dormir e leia a Bíblia todos os dias. Você vai começar a ficar muito doido, porque lá tem um monte de segredo e ele vai revelar para você. Obrigada pela companhia de vocês. Como que é? Obrigada, Deus não escondeu os segredos de nós, Ele escondeu para nós. Exatamente. Porque a Bíblia diz que tem tesouros, né? O tesouro de Deus é escondido para nós e não de nós. Então vai lá buscar, que tem muita pista para você achar os segredos. Amém. Dani, você sabe que eu te amo, né? Amo demais. Ô, gente, eu quero fazer uma reclamação. Ela só ama a Dani, porque ela só falou a Dani. Largou a gente de lado, não é, pastora? Cida, eu te amo, viu? Eu também te amo, Dani. Te amo, pastora. Gente, vocês param com isso. É muito amor envolvido, gente. Ai, gente, isso é verdadeiro Eu aqui, te amo viu? É demais, muito você sabe gostoso. disso. Amo você, sua casa, sua família. E você sabe que eu te amo demais. A nossa também. história é antiga. Oh, meu Deus. Dani, obrigada, viu? Por muito sempre bom, ser essa Lu. bênção na nossa vida. Então, despede do pessoal, faz as suas considerações Amém. finais. Pessoal, eu queria deixar aqui para vocês a questão de que você é único diante do Senhor, né? Porque às vezes a gente se compara muito, né? Mas a gente precisa se inspirar em pessoas e saber que existe algo único que você carrega para ser liberado nessa geração. Então, que você busque aquilo que o Senhor, né, te gerou, que você possa ser canal de bênção, de vida de Deus nessa geração. Eu tenho uma frase super simples que eu uso, mas eu falo colorindo os ares em adoração, porque quem já passou por processo de depressão, ele não consegue ver cores. E nós que carregamos a presença de Deus, a nossa adoração, ela libera cores, Aleluia, ela libera aleluia. vida. Então, que você, né, possa entender ao qual chamado Deus, né, te trouxe. Amém. E que você possa liberar cores para as pessoas, para as vidas. Amém. Amém, amém. Bom, gente, a gente falou sobre os elementos no louvor e adoração. Foi uma mesa riquíssima. Compartilha, manda para os seus amigos, porque realmente é um conteúdo que vai fortalecer você, seu ministério, trazer entendimento, trazer uma luz. Esse é o Rema Podcast. Nós estamos aqui conversando no Festival Rema, na nossa temporada aqui no Festival Rema, em parceria com a Rede Global de Artes, a Regar, essa rede que tem sido uma bênção na nossa nação e outras nações, onde nós temos representantes de todo o país e também de outras nações, onde nós estamos andando juntos através das redes sociais, através de encontros temporários como esse. O Festival Rema é o nosso encontro nacional da Rede Global de Artes, e é um lugar onde tem pessoas de igrejas diferentes, ministérios diferentes, cidades diferentes, estados diferentes que pensam a mesma coisa. Aleluia. Queremos Fala a mesma exaltar e proclamar o nome do Senhor Jesus com a nossa vida e com os talentos que Ele nos deu. Deus te abençoe. Deus te E até o abençoe. nosso próximo podcast. Amém. Shalom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Música